Doutor Souto, seja bem-vindo a mais um podcast Mojo já. Um grande prazer tê-lo aqui. E Obrigado. você acreditou na gente, né? Desde do segundo podcast nosso. E para as duas pessoas, aí você é uma das poucas pessoas que eu não consigo falar que quem não te conhece vive dentro de uma caverna, porque quem te conhece também poderia estar vivendo. Então, para essas duas pessoas aí que ainda não sabem quem você é, só uma pequena introdução. E aí a gente já cai de cabeça no glúten. Tá. Bom, eu tenho um blog chamado Dieta Low Carb Paleolítica. É um blog que nasceu sem maiores pretensões para expressar o meu entusiasmo com coisas que eu jamais tinha visto dentro da faculdade de medicina e que estavam mudando o meu pensamento sobre nutrição e saúde. E esse blog acabou virando uma coisa viral na internet. Hoje ele tem mais de 2 milhões de visitas. Tá? Então, nós tratamos da influência da nutrição na saúde por um aspecto evolutivo. Tá? Então, o que o ser humano comia durante a evolução e quais os alimentos aos quais nós estamos evolutivamente adaptados. Perfeito. E entrando agora no assunto glúten, eu queria começar falando o seguinte: eu não tenho doença celíaca. Eu não sinto não tenho nenhum sintoma, nada que me faça me preocupar com isso. Por que eu devo me importar com o glúten, com os efeitos dele? Por que isso é tão importante? Pois então, doença celíaca é uma doença relativamente rara. Ela afeta em torno de 2% da população. Tá? Ou seja, ela não é tão rara assim. Eu costumo sempre dizer para as pessoas: se vocês estiverem num restaurante com 200 pessoas, 200 clientes, vai ter uns 4 ali que são celíacos. Portanto, não precisa ter vergonha de perguntar para o garçom se um determinado item contém glúten ou não, porque eles recebem essas perguntas todos os dias. Uhum. Mas, de fato, a doença celíaca ela é uma exceção. 90 e tantos % das pessoas não tem. Então, qual a importância do glúten? Primeiramente, é uma proteína que o ser humano não consumiu durante 99,5% da sua evolução. Tá? Então, ela é uma coisa nova. Eu sempre gosto de explicar assim, mas se estava na Bíblia, as pessoas já comiam pão, como é que é novo? O pão nosso, né? Então assim, a escala de tempo que nós falamos quando nós abordamos algo do ponto de vista evolutivo não é a escala de tempo dos livros e da escrita, é a escala de tempo geológica, tá certo? Aonde 6 mil anos, 8 mil anos, não é nada, foi ontem, né? Nós estamos falando numa evolução que tem mais de 2 milhões de anos. Então o glúten ela é uma proteína nova a qual nós estamos nos expondo. Tá? É bem verdade que provavelmente algum grau de adaptação já houve nesses milhares de anos, mas nós temos muitas evidências sobre as quais nós vamos conversar hoje, de que boa parte de nós não está bem adaptado. O fato da pessoa poder viver com algo não significa que aquilo lhe faça bem. Tá certo? Nós que moramos em grandes cidades, nós vivemos com poluição e nós conseguimos viver até os 80 anos de idade respirando ar poluído. Uhum. Isso significa que o ar poluído é bom para nós? Talvez a ausência de doença não significa que a gente está no nosso melhor, né? Exatamente, ou talvez o fato de nós conseguirmos sobreviver não significa que nós consigamos viver bem. E a gente está falando agora, a gente tem visto muitas notícias sobre o glúten, muitas coisas sem glúten, e sempre foi assim, ou só agora que a gente descobriu que esse glúten faz tão mal assim, ou ele teve alguma mudança nos últimos anos que alterou a composição dele, ou que ele é o mesmo glúten que a gente tem consumido por esses 6, 8 mil anos, ou teve alguma coisa nos últimos anos que modificou? Eu diria que sempre houve um mercado, desde a descoberta da doença celíaca, tá certo? Foi uma coisa descoberta depois da Segunda Guerra Mundial, até então não se sabia por que aquelas pessoas iam emagrecendo, definhando e morriam, né? Então sempre houve, desde a descoberta da doença celíaca, um mercado, mas era um mercado de nicho, era um mercado pequeno destinado às pessoas com doença celíaca, que para quem nunca ouviu falar, é uma doença grave de intolerância total ao glúten, onde o glúten leva a uma
virtual, destruição da mucosa do intestino e a pessoa não consegue mais absorver os alimentos, tem diarreia, tem dor abdominal, etc. Então, essas pessoas portadoras dessa doença iriam em casas especializadas comprar os seus produtos sem glúten. No entanto, à medida que começou a se espalhar a notícia de que existem intolerâncias não celíacas ao glúten, pessoas que se sentem melhor e realmente doenças que melhoram com a retirada do glúten, isso começou a ser propagado na mídia. Então, hoje existe um boom do assunto dieta sem glúten. A outra parte da sua pergunta é interessante. Será que o glúten que nós consumimos hoje é o mesmo que se consumia nos tempos da Bíblia? Com certeza não. O livro que explora isso muito bem, esse aspecto histórico, é o livro Barriga de Trigo, que está traduzido desde o ano passado, tem nas livrarias, o autor é William Davis. Tá? Nesse livro ele explica que o trigo original, a planta que os nossos antepassados consumiam na antiguidade, ele era uma planta, uma gramínea com 14 cromossomos, ok? Muito diferente daquele com 42 cromossomos que nós consumimos hoje, que foi produzido através de entrecruzamentos nesses milhares de anos, mas na década de 1950 houve um projeto para tentar produzir um trigo melhorado. Eu sempre me arrepio quando a gente tenta produzir um alimento melhorado, né? Isso costuma ter consequências não antecipadas. Não havia ainda engenharia genética nessa época, era por entrecruzamento de várias espécies. Então foram cruzadas espécies de trigo diversas com outras espécies de gramíneas e algumas que nem eram trigo. Então o número porque o glúten não é uma coisa só, o glúten é um grande conjunto de proteínas, é uma família de proteínas. Então uma pessoa poderia teoricamente reagir a um tipo de glúten e não reagir a outro. No momento que a gente tem uma gramínea, que é o trigo moderno, que combina o glúten de incontáveis espécies por entrecruzamento, a chance de que qualquer um de nós reaja a isso é muito maior. E existem estudos nesse sentido corroborando, inclusive um estudo recente foi publicado mostrando que pacientes com cólon irritável, que não é a mesma coisa que doença celíaca, mas que a gente está vendo que tem a ver com sensibilidade ao glúten, pacientes com cólon irritável que consumiam o trigo original, aquele da antiguidade, não tinham tantos sintomas como os que consumiam o trigo moderno. E antes que quem está nos assistindo pergunte, sim, existem sementes que foram preservadas daquela época e hoje é possível a gente plantar e colher o trigo original. Caramba. E, então, vamos só deixar de uma forma clara aqui, não sei o grau das pessoas de conhecimento sobre o assunto, glúten, trigo, outros grãos. Qual é a diferença, o que é cada um deles, para saber o que a gente está conversando? Bom, quem já mexeu em cozinha, já tentou fazer pão, bolo, essa coisa, o glúten é o que dá aquela característica típica da farinha de trigo, é o que permite que o pizzaiolo gire a massa redonda no dedo sem que saia tudo voando para os lados. Isso, exatamente. Então, realmente, vamos dizer, o glúten ele facilita a criação de bolos que crescem bastante com fermento, a característica elástica do glúten. O termo vem do grego, significa cola. Glúten significa cola. Então, é a proteína que está presente no trigo, mas ela está presente também no centeio, na aveia, na cevada. Então, vários cereais contêm glúten. Então, qual seria? Você falou que muitas proteínas que a gente tem contato hoje quando a gente ingere o glúten, elas não estavam lá antes. Quais são essas proteínas e das piores, quais são? Vamos começar a entrar nos efeitos do glúten. Não, então assim, o glúten sempre esteve presente desde que o ser humano começou a comer estes cereais. O que acontece é que há vários tipos de glúten e eles muitas vezes hoje estão combinados no mesmo grão. Então, se a pessoa tem a reatividade a um tipo, talvez não tivesse reatividade a outro, mas quando eles estão todos no mesmo grão, a chance de reagir é maior. Bom, mas afinal, qual é o problema do glúten? Já que ele, pelo que nós falamos até agora, ele só
serve para fazer massas gostosas e fáceis de moldar. Uhum. O glúten, ele faz parte do mecanismo de defesa da planta contra os predadores. Tá? Então, o glúten serve para provocar alterações na mucosa intestinal, de modo a convencer aquele herbívoro que está comendo aquela planta a ir comer outra planta, tá? Pela sensação desagradável, vamos dizer, que ele vai ter depois de comer muito daquela planta específica. Uhum. Essa é a função do glúten. Tá? E alguns de nós toleram melhor, outros toleram pior, mas o que é muito comum é o seguinte: exceto as pessoas que têm doença celíaca, que ao consumirem o glúten ficam imediatamente doentes, nós vamos falar aqui sobre várias doenças crônicas que vão se desenvolvendo no decorrer de anos, ok? E que a pessoa não faz o link com o glúten. Tá? Então, vamos dizer, por que alguém fuma? Se a pessoa fumasse e desenvolvesse câncer de pulmão amanhã, ninguém fumaria, tá certo? Mas a pessoa fuma, obtém prazer com aquilo, enfim, e ela vai adoecer daqui a 20 anos, tá certo? Uhum. Então, e quando ela adoecer, bom, até meados do século passado, as pessoas adoeciam e elas não imaginavam que estavam adoecendo por causa do cigarro, porque não é uma coisa imediata, tá certo? Precisou a epidemiologia para mostrar que uma coisa estava relacionada com a outra. E você falou que o glúten ele tem essa defesa contra o ser que está ingerindo ele, que não tem o intestino correto para digeri-lo. Só que é o contrário que a gente vê hoje. Na verdade, a gente come glúten e a gente quer comer mais. Por que a gente sente essa diferença hoje em dia? E assim, é algum problema com a gente? Ou é a forma como a gente ingere esse glúten? Então, o mesmo autor, o Davis, ele cita uma pesquisa que mostra o seguinte, que uma das proteínas do glúten, que se chama gliadina, quando ela é digerida parcialmente, os peptídeos, os pedaços dessa proteína, que são absorvidos para a corrente sanguínea, eles se ligam a receptores que são os mesmos receptores da morfina no cérebro. Então aquilo provoca um prazer, o cara fica alto, sabe, como se tivesse consumido uma droga. Sei bem, me dá uma pizza que eu sei bem. Então, quando a gente diz que a pessoa fica em abstinência porque parou de comer trigo, isso talvez reflita um fenômeno real. E existe um estudo que está referenciado no livro, onde pessoas comedoras compulsivas, né, receberam um bloqueador, um inibidor dos receptores opioides, dos receptores aos quais a morfina se liga. E isso já fez com que elas consumissem 400 calorias a menos, mostrando que era o efeito, era o prazer de droga mesmo que o glúten provocava, que estava fazendo com que elas comessem a mais. Uhum. Então, essa sensação de prazer da exorfina, da gliadina que abre. Vamos entrar um pouco mais nesse conceito da gliadina. Eu estava tentando, inclusive, eu estava conversando com uns amigos ontem sobre esse assunto, e eu acho interessante a gente colocar um pouco mais profundo, porque é difícil a gente, não é defender uma posição, mas as pessoas estão interessadas em saber um pouco mais a fundo. O que fazer, a maioria das pessoas já entende. Na paleo, na low carb. Eu acho que essa parte um pouco mais técnica, quanto mais a gente convive com essas ideias, mais base a gente tem até para seguir o que a gente quer seguir e também para falar com as pessoas. Então, entrando um pouco mais na gliadina, como que ela funciona, qual que é a causa dela e o que a gente sente quando a gliadina entra em ação. A gliadina é a principal proteína do glúten. Tá? A gliadina é a proteína a qual os celíacos em geral reagem, ok? Tem ponto de vista imunológico. E a gliadina tem um ponto fundamental que é onde ela realmente se torna de maior interesse médico e cujos benefícios da retirada do glúten tem muito a ver com o que nós vamos falar agora. A gliadina altera a permeabilidade da barreira intestinal. Tá? O nosso corpo ele tem algumas grandes superfícies de contato com o meio externo. Tá? Nós temos a pele, óbvio, tá? Que das superfícies de contato que eu vou falar é a menor. Okay? Nós temos o pulmão, tá? Que tem uma grande superfície. Tá?
E nós temos o intestino, que é a maior área de contato que nós temos com o meio externo. Eu sei que falar em intestino e dizer que isso é meio externo parece uma coisa confusa, mas o fato é que nós podemos imaginar o nosso trato intestinal como um tubo que começa da boca e termina no ânus, tá? E o que está passando por dentro desse tubo não está dentro do nosso corpo. Nosso corpo é aquilo que fica entre o intestino e a pele, ok? Entre o intestino e a pele. Existe um conceito um pouco difícil de entender, mas vamos lá. Entre o intestino e a pele existe um sanduíche que somos nós, ok? Se nós pensarmos num churros, ok? Entre aquele açúcarzinho que tem do lado de fora e o doce de leite que tem dentro, aquilo ali é o nosso corpo, ok? Perfeito. Bom, então, o intestino é uma superfície que, se fosse completamente aplainada, ela cobriria assim, uma quadra de tênis, é uma superfície muito grande. Tá? E em virtude disso, 80% do nosso sistema imunológico está localizado no intestino. Tá? Então a interface sistema imunológico-intestino, ela é muito grande, e tem que ser, porque afinal, se alguma coisa for entrar no corpo e invadir o corpo, a chance maior de socorrer é que seja pelo intestino. Tá? Se nós pensarmos que o nosso sistema imunológico está defendendo o império, que é o nosso corpo, as tropas têm que ficar na fronteira, tá certo? Bom, o que acontece? Se nós tornarmos essa fronteira mais permeável, se nós fizermos com que a invasão do nosso corpo por substâncias estranhas seja facilitada, o nosso sistema imunológico vai ficar imediatamente alterado e em alerta. Tá? Então, qualquer coisa que provoque uma alteração de permeabilidade intestinal está fadada a alterar o funcionamento do nosso sistema imunológico. E a gliadina faz isso com maestria. E essa ativação do nosso sistema imunológico é o que vai lançar anticorpos para combater esses agentes que não deveriam estar fora do intestino, no caso, que eles estão entrando em locais não aconselháveis. Então, que a gliadina altera a permeabilidade do intestino não é uma teoria, é uma coisa provada em animais e em humanos. A literatura científica é absolutamente inequívoca no que diz respeito a isso. Tá? Inclusive, o pesquisador que mais pesquisou isso, Dr. Fasano, Universidade de Maryland, ele já demonstrou, ok, que é possível, por exemplo, a gente administrar uma substância que normalmente é inabsorvível, que sairia reto pelo outro lado no intestino, e nós, só por administrarmos o glúten, conseguimos medir essa substância na corrente sanguínea, mostrando a alteração quase que imediata da permeabilidade. Tá? O que acontece? Levando adiante aquela analogia que eu estava fazendo, nós temos então as tropas de defesa circundando a mucosa intestinal. Daqui a pouco essa mucosa ela se abre, tá certo? E deixa passar coisas estranhas para a corrente sanguínea. Que coisas estranhas? Vamos pensar, por exemplo, um pedaço de bactéria ou um fragmento de uma proteína parcialmente digerida ao invés de só os aminoácidos. Quando isso chega, entra em contato com a corrente sanguínea, isso dispara uma reação imunológica inflamatória, e quando nós temos as forças policiais, vamos dizer assim, em alerta, quer dizer, houve uma grande fuga do presídio e esses presos estão soltos agora. Exatamente, então se forma o quê? Se formam as blitz, tá certo? A gente é parado na blitz e aqueles policiais estão nervosos, qualquer um que está ali pode ser um bandido, e daqui a pouco um inocente é confundido com um bandido, tá certo? Tá? Então isso é o fenômeno da autoimunidade. Ele está no lugar errado na hora errada. Exatamente, então aquela proteína nossa, normal, do nosso corpo, vamos dizer o colágeno que está presente numa articulação do nosso corpo, que é uma proteína normal, inocente, daqui a pouco um anticorpo que se formou contra o colágeno do frango que você comeu, vai atacar o seu colágeno. Mas por que aquele anticorpo se formou? Porque aquele colágeno do frango entrou na sua corrente sanguínea, nunca deveria ter entrado, mas a permeabilidade da mucosa intestinal foi alterada. E o principal fator que altera a permeabilidade da mucosa intestinal, disparado principal, é a gliadina do glúten.
E isso ela vai causar, isso causa uma inflamação. Isso causa faz com que o corpo haja contra qualquer partícula que está nesse local, junto com os invasores, por exemplo. O que seria uma inflamação? A inflamação ela pode ser boa, inclusive. Ela é uma resposta do corpo humano contra algo que não deveria estar acontecendo. Por que o glúten, essa reação é tão pior? A inflamação aguda, ela em geral nos ajuda. Né? Então, se nós temos um corte no nosso dedo, né, é a inflamação aguda que vai impedir que os germes invadam o nosso corpo através desse corte, tá certo? Células da região do corte vão liberar mediadores da inflamação que vão recrutar tropas do sistema imunológico para aquela região, por isso aquela região fica vermelha, porque o sangue começa a circular mais rápido ali, ela fica dolorida, porque esses mediadores de inflamação provocam dor, e isso faz com que a gente não continue machucando algo que já está machucado, a dor impede, tá certo? Esses leucócitos, esses glóbulos brancos que foram recrutados para ali vão combater os germes, então a inflamação aguda, ela é uma coisa boa, ela é uma coisa evolutivamente preservada, todos os animais superiores têm isso. Tá? No entanto, a inflamação crônica é algo muito ruim. Tá? E a inflamação crônica seria... vamos voltar àquela nossa analogia, tá certo? Talvez essa inflamação aguda lá na fuga do presídio seja uma coisa boa e necessária, ok? Uhum. Mas e se esse estado policial se tornar perpétuo, tá certo? Os inocentes estão sendo abordados o tempo todo, a coisa começa a causar problemas. A inflamação crônica, ela está relacionada com praticamente todas as doenças ruins que a humanidade enfrenta hoje em dia, as chamadas doenças crônico-degenerativas, tá certo? É o caso do câncer, é o caso das doenças autoimunes, é o caso da doença cardiovascular, é o caso da síndrome metabólica, a inflamação está por trás de tudo isso. Não a inflamação aguda, boa, que nos protege, mas uma inflamação crônica persistente. Né? E se nós tivermos a nossa mucosa intestinal com a permeabilidade alterada, nós tendemos a induzir um estado de inflamação crônica, e ela é uma inflamação que não é de alto grau, não é aquela inflamação que nos dá febre, nos leva para o hospital, não é uma apendicite aguda, ok? Ela é uma inflamação crônica que não é muito intensa, mas ela é constante e ela está sempre lá, 24 horas por dia, 365 dias por semana. Caramba. E essa permeabilidade da mucosa, ela atinge exatamente quais partes do corpo humano? Porque você falou, sai do intestino, entra na corrente sanguínea, a partir daí pode acontecer praticamente qualquer coisa? Quais são os principais problemas que ela pode causar? Então, a coisa inicia no intestino, ok? Mas uma vez que a gente tem essa inflamação crônica, ela é uma inflamação crônica sistêmica, quer dizer, no corpo inteiro. Então, vê bem, vamos de novo diferenciar. É diferente da situação do paciente celíaco, que tem anticorpos contra o glúten, tá? E ele vai ter uma reação no intestino contra o glúten, vai ter uma diarreia severa, etc. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma pessoa que come o seu pão e não sente nenhum efeito intestinal, ok? E que está ouvindo isso aqui dizendo agora, bom, isso não se aplica a mim, porque eu como pão, como pizza, e isso não me dá nada. Tá? Então, não é doença celíaca que nós estamos falando. Nós estamos falando que isso vai alterar a permeabilidade do intestino e isso vai produzir um estado de inflamação sistêmica no organismo. Tá? E essa inflamação vai ser uma inflamação que vai se manifestar à distância. Tá? Então, a pessoa pode ter o acúmulo de gordura no fígado, porque essa é uma resposta que ocorre por causa dos mediadores de inflamação. Nós temos estudos em animais mostrando que se nós injetarmos os mediadores químicos da inflamação, o animal acumula gordura no fígado e desenvolve resistência à insulina. Então eu não preciso do glúten para provocar isso, mas o glúten provoca inflamação que, por sua vez, através desses mediadores, provoca isso. Se eu injetar só os mediadores, eu vou ter o mesmo efeito. Esses mediadores são injetados na corrente sanguínea? Na corrente sanguínea, tá? Mas eles são produzidos e liberados na corrente sanguínea pelo consumo do glúten, ok? Eu posso ter patologias autoimunes, como a gente falou antes, formar anticorpos, e esses anticorpos se confundem com
com as proteínas que estão na nossa dieta versus as nossas. Se eles atacarem a articulação, eu vou ter uma artrite, mas se eles atacarem a pele, eu posso ter um eczema ou posso ter uma psoríase. Se eles atacarem as vias aéreas, eu posso ter asma ou posso ter rinite. Se eles atacarem os vasos sanguíneos, eu vou ter inflamação nos vasos sanguíneos, que é uma coisa altamente relacionada com doença cardiovascular. Okay? Então, as manifestações são múltiplas e, obviamente, ninguém aqui está sendo ingênuo de dizer que o trigo é o único causador de todas essas coisas, ok? Não é. O cigarro, por exemplo, produz inflamação dos vasos sanguíneos e esse é o motivo pelo qual ele aumenta a incidência de doença cardiovascular. Inflamação, cigarro não tem nada a ver com colesterol, ok? Se eu tiver estresse crônico, o estresse crônico está ligado a doenças cardiovasculares, porque ele libera mediadores da inflamação, tá certo? O estresse agudo, fugir de um leão, é uma coisa que nos protege durante a evolução da espécie. O ser humano nunca teve um estresse crônico como nós temos hoje. O estresse crônico libera mediadores da inflamação, e isso está relacionado a uma série de patologias crônico-degenerativas. O que nós estamos dizendo aqui é que o pão não é inocente nessa história, que o glúten, ele também pode, por um mecanismo de alteração da permeabilidade intestinal, provocar inflamação crônica. Além disso, na questão de envelhecimento, a gente está falando que as coisas do glúten, elas demoram para a gente ter o resultado na maioria das pessoas, principalmente as que não são celíacas. Com relação ao envelhecimento, com relação a melhoras que as pessoas... Agora, vamos sair da parte de evitar doenças. O que as pessoas poderiam ganhar a partir do ponto em que elas evitam ou limitam? Aí vai de você. Será que é bom evitar 100% ou limitar o consumo de glúten? Bom, deixa eu colocar assim, a minha experiência pessoal com a história. Quando eu primeiro comecei a estudar sobre o assunto nutrição e saúde, eu desconhecia completamente esse aspecto do glúten, ok? E o meu foco era, vamos dizer, o meu fascínio era, puxa, como a gente consegue modificar quase que do ponto de vista farmacológico, os níveis de hormônios, os níveis de insulina, simplesmente escolhendo o que a gente come, evitando os carboidratos e nos focando mais em proteína e gordura na dieta. Tá? Então, assim, depois de ter perdido uma quantidade grande de peso em pouco tempo, né, eu digo, puxa, vou experimentar isso em alguns pacientes obesos que vinham consultar por outros problemas. Olha, quem sabe o senhor experimenta evitar pão, massa, batata, açúcar, essas coisas e ver o que acontece. E aí alguns pacientes perderam muito peso, né, melhoraram essa saúde, melhoraram os seus exames, e de vez em quando algum dizia assim, uma dor de cabeça que eu sentia a minha vida inteira, eu não sinto mais. Puxa vida. E aí eu achava assim, bom, deve ser porque a saúde do sujeito como um todo está melhor. Aí outro dizia assim, a rinite alérgica que eu tinha desapareceu, ok? E daqui a pouco outro dizia, puxa vida, todos os dias de manhã eu acordava com as juntas doloridas e duras e levava uma meia hora para as juntas azeitarem e começarem a perder a rigidez. Isso a gente que é médico sabe, isso é sintoma de artrite reumatoide, tá certo? E isso passou, eu não tenho mais. Então eu fui ouvindo essas coisas e eu não conseguia entender de onde é que vinha isso, né? Quando finalmente eu comecei a ver, então, entrar em contato mais com a questão da dieta paleo e ver que os autores que publicavam sobre isso falavam que isso é um fenômeno comum e esperado com a retirada do glúten. Tá? Mas foi realmente quando eu conheci o trabalho do Dr. Fasano, esse pesquisador de doença celíaca, que descobriu que o glúten altera a permeabilidade intestinal e que isso facilita a geração de toda e qualquer doença autoimune e inflamatória crônica, que me caiu a ficha que aquilo não era uma coisa ao acaso, que não era uma coincidência, que não era apenas porque as pessoas estavam com a saúde como um todo melhor. É porque quando eu mandava essas pessoas retirarem carboidratos da dieta, sem me dar conta, eu estava mandando elas retirarem o glúten também. Okay? Então, nada na medicina é uma panaceia, tá certo? Não existe nenhuma intervenção isolada que vai curar todas as doenças ou melhorar todas as pessoas. Dito isso, nós estamos falando de uma intervenção simples, que não tem nenhum risco, que não tem nenhum efeito colateral e que pode ajudar muita gente e para a qual a medicina tradicionalmente não tem nenhuma resposta. Tá? Então, qual é o tratamento para as doenças relacionadas com inflamação crônica? É simplesmente usar medicações
altamente potentes que reduzem o sistema imunológico como um todo, e com uma série de efeitos colaterais. Nós estamos falando de corticoides, e nós estamos falando de medicações que são usadas para tratamento de câncer, são usadas para tratamento de rejeição a transplantes. Esses são os remédios que hoje em dia a gente dá para um paciente que tem uma doença autoimune. Nós damos, são medicamentos com riscos grandes e com efeitos colaterais grandes. Qual é o risco que nós temos em dizer para uma pessoa: experimente ficar 30 dias sem comer glúten, comparado com o que eu acabei de dizer, tá certo? Então, mesmo que eu não tenha grandes estudos comprovando 100% e nos colocando em números qual é a chance que uma pessoa com, digamos, artrite reumatoide tem de melhorar com a retirada do glúten, bom, a medicina não tem nada muito melhor para oferecer, ok? O que a medicina tem para oferecer são drogas como o metotrexate, que é um quimioterápico, que tem riscos grandes para a saúde e cujo grau de melhora também é longe de ser 100%. Então, o que eu penso? É quase que a minha obrigação ética, sabendo do que a gente sabe, oferecer para todo paciente que tem uma patologia inflamatória crônica e autoimune essa alternativa completamente benigna e 100% isenta de efeitos colaterais. Experimente por um tempo parar de comer estes alimentos e vamos nos focar nestes alimentos. E dicas de passagem, o que nós estamos tirando da dieta é bolos, pães, pastéis, tá certo? São coisas que ninguém acha que vão fazer falta do ponto de vista de saúde, e nós estamos nos focando em alimentos naturais, em verduras, frutas, carnes, peixes, ovos, frutos do mar, nozes, castanhas, em coisas que, graças a Deus, a nutrição atual já se deu conta que são as mais saudáveis. Então, é o que a gente chama de win-win situation, tá certo? É uma situação onde se ganha de qualquer forma. Na pior das hipóteses, a doença autoimune pode não melhorar, mas a pessoa vai ficar mais saudável, vai perder peso e os seus exames vão melhorar. E na melhor das hipóteses, ela vai se livrar de um problema de anos, para o qual a medicina convencionalmente oferece soluções muito ruins e que lidam apenas com os sintomas e não com a causa. Essa a gente já conhece bem, né? Ele vai lá no médico e fala: tô meio mal aqui, toma isso. Não tem uma orientação aqui. Até esqueceram uma coisa que me preparando para essa entrevista, eu ouvi alguns podcasts do William James e do David Perlmutter, que ele fala, inclusive, que doutor não significa curador, significa professor, que é isso que a gente está tendo aqui, tá tendo a honra de ter aqui no podcast com o Dr. Souto. E essa mentalidade de não vou mudar nada, me dá a pílula mágica, me dá um band-aid que eu vou colocar aqui para curar, que acaba sendo uma coisa, você convive com essa doença crônica e você nem se desenvolve mentalmente para mudar os hábitos, porque, querendo ou não, depois que você coloca um hábito novo na sua vida, você sabe que você é capaz de mudar, você sabe que você é capaz de melhorar, você sai do outro lado um pouco mais fortalecido também. Entrando na parte cerebral um pouco, eu queria, na verdade, conversar sobre a epigenética um pouquinho. Que quanto mais a gente entra nisso, mais a gente vê que, eu não sei nada dessas coisas. E é demais, você vai pesquisando, você vai vendo e tal. Uma coisa que eu percebi lendo é que a gente consegue mudar, basicamente, a expressão dos nossos genes. E essa alteração de comida que a gente tem, só pelo fato de retirar o glúten, e exercício e sono, que são os outros dois que colocam, já dá uma boa mudada na expressão dos nossos genes. Então aquela coisa de, não, eu tenho isso porque meu pai teve, porque minha mãe teve, então eu não tenho nada que eu possa fazer, ou eu tenho chance de ter Alzheimer. Isso já está caindo por terra hoje em dia. Eu gostaria de saber uma visão medicinal sobre isso e linkado ao glúten. Nós vamos entrar no mundo da especulação, ok? Nada contra, mas só para deixar claro. Tá? Vamos explicar uma coisa para o ouvinte, assim. Lembra quando, uns anos atrás, se falou da clonagem da ovelha Dolly, ok? E eles clonaram a ovelha através de uma célula, se não me engano, de uma glândula mamária da ovelha. Tá? Então, a pergunta é, por que eu pego uma célula da glândula mamária da ovelha e consigo criar uma ovelha, e não vou criar apenas uma mama de ovelha? Ok? Porque todas as células do corpo, seja da ovelha, seja nossas, elas têm todo o DNA para formar o nosso corpo inteiro. Tá?
Isso é sabido, tá certo? Cada uma das nossas células tem cópia de todos os nossos genes, todos os nossos cromossomos. Você vai ter que mandar uma célula sua para fazer uns clones seus aí, viu, doutor? Tá bom. Aí a pergunta é, por que as células do corpo então conseguem, ou como elas são diferentes e especializadas? De que forma um neurônio é diferente de uma célula do fígado, de um hepatócito? Já que elas têm exatamente os mesmos genes, elas não deveriam ser todas iguais. Então, há décadas se sabe que a expressão dos genes é diferente em diferentes células. Tá? Então, os genes expressos nas células que vão virar neurônios não são os mesmos genes que são expressos nas células que vão virar um hepatócito. Tá? Então, alguns genes são ligados e outros são desligados. Tá? Então, a epigenética ela estuda isso, como alguns genes podem ser ligados e outros ser desligados. O que a epigenética estuda é o fato de que isso acontece não apenas nas nossas células somáticas, ou seja, nas células do nosso corpo, mas isso acontece nas nossas células germinativas, naquelas que vão dar origem aos óvulos e aos espermatozoides, tá certo? Então, alguns genes que poderiam estar ligados na sua mãe, no seu pai, de acordo com a forma como você vive, de acordo com influências externas, eles podem passar a ser desligados no seu corpo ou vice-versa. O que muda muito o nosso conceito mendeliano de genética, tá certo? Então, assim, nós aprendemos na escola que existia uma escola de pensamento que era assim, se eu cortar o rabo de um animal por várias gerações, talvez os filhotes comecem a nascer sem rabo. Tá? E na realidade Mendel mostrou que não, que os genes é que contêm a informação que o animal tem que ter o rabo, e não importa quantas vezes eu corte o rabo, os filhotes sempre vão nascer com rabo. Tá? No entanto, a coisa não é tão simples assim. É possível, e isso às vezes é uma coisa até assustadora, porque, por exemplo, nós temos evidências de que se a mãe de uma criança tiver maus hábitos de saúde, tiver uma saúde ruim, isso influencia a saúde da criança e influencia a saúde dos netos dessa mulher, né? por influências epigenéticas, ou seja, determinados genes são ligados ou desligados nos óvulos dessa mulher, e isso pode ser passado adiante. Então, na realidade, existe algum grau de verdade em que coisas que nós fazemos hoje possam influenciar gerações futuras. E existem alguns pesquisadores que estão questionando o quanto dessa epidemia de obesidade e síndrome metabólica que nós vemos hoje em dia possa ser um fenômeno epigenético relacionado a 2 ou 3 gerações atrás. Okay? Coisas com a introdução dos alimentos processados em grande escala. Tudo isso é especulativo, pessoal, quero deixar isso bem claro, mas é que é uma coisa fascinante, tá certo? Incrível. De que, por exemplo, a introdução dos alimentos processados, das primeiras margarinas no início do século XX, das pessoas pararem de cozinhar e comprarem seus alimentos prontos, industrializados, possam estar influenciando a saúde de pessoas que hoje cuidam da sua saúde, cuidam o que comem, mas elas herdaram epigeneticamente problemas dos seus avós. Okay? É uma coisa possível. Não está absolutamente... Em animais, isso está bem claro, que pode acontecer. Okay? É legal que faz a gente se sentir um pouco mais poderoso, faz a gente sentir um pouco mais em controle da nossa vida. A gente não precisa depender de coisas externas e a gente não tá já feito, é isso, eu sou essa pessoa que eu sou. E talvez isso signifique que nós possamos, com os nossos hábitos, influenciar para melhor a nossa saúde e a saúde dos nossos descendentes também. Exato, que é, na verdade, a ideia principal de tudo, né? A gente quer viver bem para os nossos filhos, a gente quer viver bem para nossa família, a gente quer deixar pessoas bem preparadas aqui para viver nesse mundo. E aí entra a questão cerebral, um pouco. Se tem alguma coisa, conforme você pesquisa no glúten, a gente pode não estar sentindo nada no dia a dia.
A gente pode estar lá trabalhando, a gente pode estar tomando nosso cafezinho, mas você acredita que as pessoas possam ter alguma melhora também na parte produtiva, na parte de performance? Tem um exemplo que foi muito veiculado aí, que foi o exemplo do Djokovic, que ele... Tenista, né? O tenista, a família dele tem uma pizzaria lá agora me fugiu o país dele. Não é Eslovênia, uma coisa então. A família dele tem uma pizzaria lá, ele vivia comendo glúten e jogando tênis. Um médico lá do país olhou pra ele e viu, putz, isso é exatamente o sintoma que se espera de uma pessoa que é sensível ao glúten. E ele ligou, conseguiu um contato com o Djokovic, falou com ele, fez alguns exames, o exame dele era faça força agora. E aí o Djokovic fez força. E o outro agora faça força aproximando um pedaço de pão do seu peito. E a força dele caía, assim, muito, visivelmente. E ele fez essa mudança. Aí diz ele que ele passou a ter muito mais clareza, não só física, mas mental. Tem algum jeito de explicar isso? Existe um ditado que diz assim: atirou no que viu e acertou no que não viu. Ok? Obviamente é impossível diagnosticar se o cara tem sensibilidade ao glúten ou não pela televisão, e obviamente aproximar um pão do peito, isso é misticismo, pseudociência, isso é uma baita bobagem. Acontece o seguinte, que existem algumas evidências de que mais de 40% das pessoas têm algum grau de intolerância ao glúten. Eu não estou falando de doença celíaca, ok? Então, se eu disser assim, olha, eu acho que você tem uma intolerância ao glúten, tem uma chance muito grande de acertar, e a maioria das pessoas que tirarem isso da sua vida vão se sentir melhor, tá certo? Então, assim, os motivos que levaram a coisa não foram nada científicos, mas que o cara se sentiu melhor e melhorou a sua performance depois de tirar uma toxina que inflama cronicamente a maioria das pessoas, bom, isso não me surpreende. Então é algo que mesmo as pessoas ali do mercado financeiro, pessoas que trabalham, assim, não importa a área da vida, pode-se entender, pode-se perceber algum tipo de melhora com a tirada do glúten. Eu vou dizer assim, até de outra forma. Se glúten fosse uma coisa que existisse na salada, ok? Nas frutas, nas carnes, seria um problema, porque eu estaria eliminando da dieta coisas que contêm muitos benefícios e muitos nutrientes. Agora, resulta que o glúten está presente em algo que praticamente não traz nenhum benefício para a espécie humana, a não ser calorias e ganho de peso, ok? Então, assim, existem 1001 motivos para eliminar o trigo da dieta, e o glúten é só mais um dele. Então, por sorte, o glúten está presente em algo que nós já deveríamos eliminar da nossa dieta de qualquer forma, que é uma semente, um veículo de amido altamente absorvível, tá certo? Nós já conversamos, eu acho, na nossa outra conversa, que o tipo de amido que está presente no trigo é o amido mais facilmente absorvido, ele se transforma em glicose no sangue mais rápido do que você pegar açúcar do açucareiro e comer puro, ok? É um negócio que está associado com ganho de peso, piora a situação dos diabéticos, tá certo? Então, não é uma coisa que, assim, se você tirar os grãos da sua dieta, você vai estar perdendo nutrição. Não, você vai estar ganhando, porque você vai estar tirando aquilo e vai substituir aquilo por coisas que são mais densas do ponto de vista nutricional. Se eu abrir um parênteses aqui, o que eu quero dizer com densidade nutricional? Eu acho que esse é um conceito, assim, muito importante. Tá? Seria eu pegar quantidade de nutrientes que está presente num alimento e dividir pelas calorias, ok? Então, digamos que o nutricionista diga para você assim, mas o trigo integral contém muitas fibras, por isso ele é bom. Tá? Então, eu vou dizer assim, pega uma xícara de trigo integral e divide pelas calorias. Agora pega uma xícara de espinafre e divide pelas calorias. Okay? Espinafre praticamente não tem calorias e tem 1 tonelada de fibras, além de outras coisas saudáveis. Tá? O trigo, além de vir com glúten, assim como um cavalo de Troia ali dentro, tá?
ele ainda por cima tem um monte de calorias na forma de glicose e tem relativamente pouca fibra. Então, a densidade nutricional do espinafre deve ser umas 100 vezes maior do que a do trigo. Então, se eu deixar de comer um pão de manhã e comer um omelete com espinafre, ok? A densidade nutricional desses 2 cafés da manhã é um troço assim vastamente diferente. Fora que o pão, 1 hora depois eu vou estar com fome. Fora que o pão vai elevar a minha insulina, que é um hormônio que vai facilitar o armazenamento de gordura, enquanto que aquele omelete com espinafre, além de ser a glória do sabor, tá certo? Vai me deixar saciado até as 2 da tarde, tá? E não vai mexer farmacologicamente com os meus hormônios, facilitando o armazenamento de gordura. Então, pessoal, por que eu vou comer pão? Pão, eu costumo dizer, pode até ser erroneamente, mas eu gosto de falar para os amigos, pão é ração. Exato. Assim, eu já coloquei no blog, repito de novo, e aliás, a frase original não é minha, é do Jared Diamond, que é o autor de Armas, Germes e Aço, um livro muito interessante, mas ele coloca assim, aquilo que é bom para a espécie não é necessariamente bom para o indivíduo, ok? Então, de fato, é impossível sustentar 7 bilhões de pessoas no mundo sem ser com ração, ok? Então a gente planta trigo, cereais, soja em grande escala, ok? Para alimentar todas essas bocas com ração. Não é a dieta ideal, ok? Mas, poxa vida, vamos dizer, se eu tenho um cão em casa, o ideal era dar carne para ele, tá certo? Ah, mas eu não tenho dinheiro para dar carne para o cachorro. Ah, bem, eu vou comprar aquela ração. Tá? Então, não há dúvida que para a espécie humana, a agricultura foi uma coisa fantástica, que permitiu, assim, que a espécie humana se tornasse esse parasita do planeta que é e povoasse o mundo inteiro com muito mais pessoas do que o ambiente é capaz de sustentar. Agora, isso é ruim para o planeta e é ruim para a saúde dos indivíduos, embora, mais uma vez, aquele conceito que nós falamos, né? O que permite que você sobreviva não é a mesma coisa que permita que o indivíduo tenha saúde. Né? Mas, enfim, né? E são, assim, eu lembro do livro do Paul Jaminet, do Perfect Health Diet, que ele fala de 2 coisas que fazem com que você sinta fome. Aí eu posso estar equivocado, posso estar esquecendo de alguma, mas era comer poucas calorias, comer menos da sua dieta que você tem feito antes de entrar numa paleo ou low carb. E a outra era realmente comer muito desse tipo de alimento, porque você não vai estar tendo todos os nutrientes que você deveria ter, então você vai sempre ter um pouco mais de fome. Que aí aquelas propagandas que a gente vê, não vou entrar em mérito de marcas, mas é impossível comer uma só. Por que é impossível comer uma só? Porque ela não te supre em nada. Você está colocando caloria vazia para dentro. Por isso você não consegue comer uma. Agora tenta comer ovo com espinafre. Quanto você consegue comer? Não dá. O exemplo que eu sempre uso em consultório, em consulta, é assim, se eu pegar a garrafinha de Coca-Cola, tem 200 calorias de açúcar ali. Tá? 3 ovos cozidos, 3 ovos têm aproximadamente 200 calorias também. Se eu beber 200 calorias de Coca-Cola, isso não me mata a fome em nada, aumenta a minha fome, mata no máximo a sede por um tempo, ok? Agora, se eu comer 3 ovos cozidos, eu não vou pensar em comer de novo por um bom tempo. Então, calorias, eu li em algum autor, eu achei sensacional isso, o corpo não tem um receptor nas células para calorias, ok? Calorias é uma abstração física. O que as nossas células veem é os níveis de hormônios, tá certo? Então, esses hormônios dizem para as células fazer uma coisa ou outra. O nosso cérebro, o nosso hipotálamo é o que vai determinar isso. Tá? Então, se eu beber gasolina tem um monte de calorias, mas isso não tem um efeito sobre os hormônios. As nossas células não vão acumular gordura porque eu bebi calorias na forma de gasolina. Tá? Então, não existe receptor para calorias. Okay? É muito legal. Então, bom, mas aí nós estamos nos perdendo do glúten. Sim, vou voltar. Sim. Um pouquinho, a gente conversou até um pouco antes aqui de começar a entrevista sobre o pH. É normal a gente ver o pessoal, não, eu tô tomando isso porque é alcalino. Eu mesmo, sempre que vou comer fora ou em algum restaurante, eu peço água com limão espremida.
E aí eu queria a sua visão sobre isso, sobre os efeitos do glúten na alcalinização, no pH do organismo. E o pH, só colocando aqui em meios para a galera entender, que é o pH, ele faz com que ocorram reações químicas. Reações químicas ocorrem em uma faixa de pH que bom, aí acho que o doutor pode colocar um pouquinho melhor. Assim, ó, às vezes porque eu falo contra a sabedoria convencional no que diz respeito à nutrição, o pessoal acha que eu sou um sujeito alternativo. Não, eu sou alguém conservador do ponto de vista científico. Eu só alego que as diretrizes nutricionais estão erradas do ponto de vista científico. Não porque eu vá contra a ciência, é porque as diretrizes vão contra a ciência. Ok? Então, assim, eu não acredito em curas energéticas pelas mãos, tá certo? Eu não acredito em horóscopo, tá? Então, assim, a história do pH é uma coisa propagada em meios alternativos de saúde e tal. Eu não consigo ver quase nada do ponto de vista científico que faça sentido nessa história, tá? Vamos explicar para o pessoal. pH é a acidez, tá? Então, assim, o pH baixo significa acidez e o pH alto significa que é alcalino. Tá? O corpo tem um pH altamente regulado, regulado numa faixa muito estreita, como você falou, regulado entre 7,35 e 7,45. 7 seria o pH neutro. O corpo é levemente alcalino, ok? Se o nosso pH mudasse muito de acordo com o que a gente come, nenhum de nós estaria vivo, nenhum de nós, ok? Por quê? Porque as reações químicas do nosso corpo, elas são otimizadas para ocorrer dentro dessa faixa absurdamente estreita de pH, entre 7,35 e 7,45. Tá? Então, quando a gente estuda bioquímica, a gente vê que existe todo um mecanismo complexo chamado os mecanismos tampão, que impedem que o pH oscile de forma significativa. Oscilações de pH do tipo assim, o pH ir para perto de 6, por exemplo, são normalmente indicações de morte iminente. A gente, em geral, só vê isso em UTIs de hospital, no paciente que está morrendo. Tá? Então, eu posso comer uma coisa que tem um pH 3 ou 4, ok, altamente ácida, ou eu posso consumir uma colher de bicarbonato de sódio misturado na água, que tem um pH altamente alcalino, ok? Isso não vai mudar o pH do corpo de forma significativa. Eu repito, não muda. Quem diz isso nunca estudou bioquímica ou fisiologia, ok? Então, e tem que ser assim, porque senão, como eu já disse, todos nós morreríamos. Qualquer bicho na natureza, quando ele sente cheiro de comida, ele vai lá e come, ele não mede o pH antes para saber. O corpo tem flexibilidade metabólica para mexer com isso. O pH, ele tem importância na seguinte situação. Tá? Pessoas que são formadoras crônicas de cálculo renal, por exemplo, são muitas vezes pessoas que têm uma urina muito ácida, ok? Um dos mecanismos pelos quais o corpo mantém o pH estável é porque se a pessoa consome ácidos em excesso, o corpo bota esses ácidos para fora, como CO2 na respiração, mas fundamentalmente como acidez na urina. Tá? Então, o corpo mantém o seu pH estável às custas de acidificar a urina. E uma urina mais ácida, ela torna, por exemplo, o ácido úrico menos solúvel, facilita a precipitação de cristais de ácido úrico, pode facilitar a formação de cálculos. Então, para pacientes que têm um certo tipo de cálculo renal, é interessante alcalinizar a urina. Isso se obtém consumindo alimentos mais alcalinos ou que alcalinizam mais, como é o caso do limão, tá certo? Eu sei que o limão é ácido, mas ele é um ácido fraco e o citrato do limão acaba se comportando como um alcalinizante da urina. Tá? Vegetais, frutas tendem a alcalinizar a urina, grãos como trigo, carne tende a acidificar a urina, mas eu estou falando, pessoal, da urina. O pH do corpo, ele não muda significativamente em quem não sofre de insuficiência renal crônica grave, tá? A gente fazendo hemodiálise, esse tipo de coisa. Tá? Outra coisa que o pessoal costuma falar é assim, tá bem, o corpo vai manter o pH estável, mas isso é às custas de retirar o cálcio dos ossos. Tá? O cálcio vai ser utilizado como mecanismo tampão para compensar a mudança de pH no sangue. O que diferencia a teoria dos fatos é que, bom, a gente testa os fatos, tá certo? Então, assim, é uma teoria interessante, é muito bonita, mas ela não é verdade, tá
certo? Os estudos foram feitos, quem quiser conferir, vai lá no meu blog e bota na caixa de busca ossos ou osteoporose, e ali eu cito, quem tiver interesse pode clicar no estudo original e aprender, ok? Que realmente pessoas que consomem uma dieta que acidifica mais a urina, uma dieta mais rica em proteína, por exemplo, elas excretam mais cálcio na urina, mas não é o cálcio dos ossos, tá? É o cálcio da própria dieta. Tá? Uma dieta com mais proteína faz com que se absorva mais cálcio de forma mais eficiente pelo intestino, e esse cálcio que a gente absorve a mais, os rins fazem a sua função de colocá-lo para fora, e os ossos de quem come uma dieta com mais proteína tendem a ser mais calcificados e mais fortes do que quem consome uma dieta mais pobre em proteína. Então, eu sei, as pessoas afirmam isso, mas, bom, as pessoas afirmam qualquer coisa, tá certo? O papel aceita qualquer coisa. Ciência significa fazer os estudos e comprovar ou refutar ideias. A ideia de que uma dieta que é um pouco mais rica em proteína e que tenderia a acidificar o meio faz com que a pessoa perca a massa óssea, ela foi posta à prova e foi refutada em mais de um estudo prospectivo randomizado. Está lá no blog para quem quiser ver. Muito legal. Então agora eu vou tomar limão com água pelo gostinho. Perfeito. Não, e veja bem, é bom para evitar cálculos renais. Também, exato. E doutor, só acho que o último assunto aqui seria gordura visceral. Seria se tem alguma diferença no estoque de gordura que a gente tem comendo coisas que ativam a insulina, que já foi falado da amilopectina. Não sei se foi citado isso, do glúten, que é mais fácil de ser digerida, então o pico de insulina é maior. Se tem alguma diferença para quem quer emagrecer, se ela vai perder aquela famosa localizada, ou alguma coisa nesse sentido, e aí a gente já conclui. Pois assim, a gordura visceral, que é aquela gordura que envolve os órgãos, tá certo? Então assim, envolve os intestinos, os órgãos abdominais, ela é uma gordura altamente inflamatória. Olha a inflamação de novo aí. Existe estimativa de que quase a metade das células presentes nessa gordura não são células de gordura, são leucócitos, são glóbulos brancos. Defesa. Que fabricam um monte de mediadores inflamatórios. Eu não quero ser muito técnico aqui, mas mediadores inflamatórios inclui nomes esquisitos como interleucina 6, fator de necrose tumoral, prostaglandinas, são uma série de substâncias que têm um efeito hormonal no corpo para orquestrar uma reação inflamatória no corpo inteiro. Tá? Então, por isso a gente vê que essas pessoas que têm a gordura visceral, elas tendem a ter marcadores sanguíneos de inflamação elevados. E isso causa o caos no corpo, como a gente já explicou lá no início do podcast. Mas ela é uma seta de duas vias. Não só a gordura visceral aumenta a inflamação, mas a inflamação aumenta a gordura visceral, ok? Aumenta a deposição de gordura especificamente ao redor dos órgãos. Tá? Então, comer um excesso de alimentos vai nos fazer engordar? Pode ser, mas comer alguns alimentos vai nos fazer engordar mais e mais nas vísceras. Eu tô sentindo de fazer uma pergunta aqui, que a gente ouve muito falar de retenção de líquido. Sim. Tem alguma coisa a ver com isso também ou não? Olha, até tem, porque na realidade a inflamação retém líquidos. Tá? E, por outro lado, o hiperinsulinismo, a insulina cronicamente elevada, também retém líquido ao nível dos rins. E todo mundo que já tentou fazer uma dieta cetogênica tem a experiência de perder grande quantidade de líquido nos primeiros dias, né? Especialmente as mulheres relatam que a aliança ficou solta no dedo, que as pernas, os pés desincharam. Então, realmente, assim, a baixa da inflamação e da insulina do corpo faz com que a pessoa urine alguns litros a mais nos primeiros dias que estavam retidos. Tá? Então, essa é uma expressão que ela tem um fundamento fisiológico. Mas voltando à questão do trigo, então se eu consumo trigo, eu vou estar favorecendo o acúmulo de gordura visceral de duas formas. Uma delas é pela elevação da insulina, uma elevação porque os níveis de glicose produzidos pelo trigo são muito grandes. Você citou a amilopectina. A amilopectina é a forma como o amido está presente no trigo. É a forma mais fácil de digerir, de mais rápida digestão, ou seja, é quase uma injeção de glicose na veia. Próxima vez que você vê assim
um diabético que está passando mal com hipoglicemia, ao invés de dar um docinho para ele, dá um pãozinho que é mais rápido. Tá? Bom, e a outra coisa é aquilo que nós falamos, a gliadina do glúten, ela altera a permeabilidade da mucosa intestinal e isso aumenta a inflamação, independentemente da questão da insulina, e vai facilitar com que o acúmulo de gordura ocorra nas vísceras. Existe uma coisa chamada síndrome metabólica, que nós já conversamos, eu acho, no outro podcast, um conjunto de alterações que inclui a gordura visceral, mas inclui gordura no fígado, o HDL, que é o colesterol bom, baixo, os triglicerídeos elevados, a glicose elevada, tá certo? A pressão alta, tudo isso faz parte da síndrome metabólica. E o autor que postulou isso na década de 80, numa famosa palestra na Sociedade de Endocrinologia, este autor, ele já na época, ele disse, existe um fator que está por trás de todas essas alterações, que é a insulina elevada, tá certo? Então, a gente sabe isso há décadas, isso não é uma novidade. O problema é que, como nós estávamos falando antes, a medicina, ela tem tratado medicamentosamente os sintomas, tá certo? Então, o que a medicina faz com a síndrome metabólica é tratar a pressão alta com um remédio, tratar a glicose alta com outro remédio, tratar os triglicerídeos elevados com mais um terceiro remédio, tá? E assim por diante. E pegar aquela dieta que é a dieta que fez a pessoa engordar e dizer, você tem que continuar comendo a mesma dieta, só que menos e a cada 3 horas, tá certo? Então, é uma coisa que absolutamente não faz sentido, tá certo? Seria como o Gary Taubes, no livro dele, dá um exemplo. Se nós pegássemos uma pessoa que tem um tumor que fabrica hormônio de crescimento, é o caso dessas pessoas que têm gigantismo, né? Pessoas que crescem muito além de 2 metros de altura, e eu dissesse que a solução é essa pessoa comer menos e se exercitar mais, porque aí ela gastando calorias, ela vai parar de crescer. Tá? Eu tenho que retirar aquele tumor que está produzindo hormônio de crescimento em excesso. Se eu fizer a pessoa passar fome, de fato ela vai interromper o crescimento dela, mas isso é uma forma absurdamente burra de fazer a pessoa parar de crescer, fazer ela passar fome. Se eu tenho uma coisa que está estimulando a minha insulina 10 vezes acima do normal, que é o consumo excessivo de carboidratos, é uma coisa burra fazer a pessoa simplesmente cortar o consumo dos alimentos de uma forma generalizada e entrar num estado catabólico de falta de comida para fazer com que a pessoa pare de engordar, quando eu poderia simplesmente intervir farmacologicamente nesses hormônios. E quando eu digo farmacologicamente, não é dando uma pílula. Os alimentos que nós consumimos são remédios, tá certo? Eu posso comer 100 calorias de um alimento que vai elevar 10 vezes a minha insulina, ou eu posso comer 100 calorias de um outro alimento que não vai ter esse efeito. É usual aí a gente ouvir muito nos Estados Unidos o pessoal falar que isso é algo extremamente novo, foi postulado agora há pouco tempo, 2000 anos atrás, por Hipócrates, que a comida seja o seu remédio. E outra coisa, o que é extremamente novo e os efeitos desastrosos estão para todo mundo ver, é a moda, eu vou usar a palavra de novo, é a moda da dieta de baixa gordura. Ok? Essa é uma moda que foi instituída por políticos, pelo governo americano, na década de 70, foi propagada sem ter base em ciência. A ciência, em 2014, mostra que isso é um troço que não tem nenhum cabimento. Ok? E o que nós tivemos foi um experimento sem nenhum precedente histórico na população do mundo inteiro, onde nós mandamos um monte de gente comer uma dieta que nunca foi a dieta da espécie humana, e nós estamos tendo 2/3 da população adoecendo, ficando com sobrepeso, síndrome metabólica, diabetes, em virtude desse grande experimento, dessa moda louca de retirar a gordura natural dos alimentos e passar a comer carboidratos no seu lugar. Sem dúvida. Então, já chegando aqui no final, alimentos sem glúten completamente liberado, doutor. Completamente liberados. E eu diria o seguinte, as pessoas, volto a dizer, as pessoas têm muita facilidade de testar coisas arriscadas e de imaginar na sua cabeça que os riscos não são tão grandes. E as pessoas parecem ter muita dificuldade de implementar que seja por 30 dias uma mudança de estilo de vida, cujo risco é zero, ok? E que
pode lhe trazer um benefício. Eu faço um desafio ao nosso ouvinte aqui, ao nosso espectador: retire o glúten completamente da dieta por 30 dias e veja o que acontece. Se não houver nenhuma mudança, volte a comer. Não há risco, não há nenhum risco, tá certo? Então as pessoas experimentam tomar remédios perigosos, fazer coisas arriscadas, mas parece que parar de comer esse alimento é um pecado. Mudar de hábito é sempre a coisa mais difícil, né, da população. E só entrando na questão dos alimentos sem glúten, é muito normal a pessoa que vai começar a fazer isso consumir esses alimentos sem glúten. É melhor do ponto de vista da gliadina, que não vai estar tendo essa permeabilidade do estômago, mas mesmo assim existe a possibilidade de você substituir por algo um pouco mais denso na forma de nutriente, né, falando de nutrientes. O que acontece é assim, ó. Às vezes as pessoas trocam 6 por meia dúzia, né? Então, vou fazer uma dieta sem glúten por 30 dias. Então, primeira coisa, vou numa loja de produtos para celíacos e vou fazer um estoque de biscoitinhos sem glúten, pão sem glúten, chocolate sem glúten, tá certo? Então, assim, o glúten não é a única coisa no mundo que não é boa para a saúde, tá certo? Cigarro também não tem glúten, tá bem? Então, assim, é possível ter uma dieta péssima e chegar ao final desses 30 dias mais gordo e mais doente do que você estava, se substituir os alimentos com glúten por outros alimentos altamente processados, altamente cheios de açúcar e cheios de amido, cheios de proteína isolada de soja e produtos e adoçantes e etc. Então, paleo diz respeito a uma dieta evolutivamente sintonizada com o ser humano, baseada em comida de verdade, tá certo? Então, eu estou sugerindo trocar o pão do café da manhã não por um pão sem glúten, cheio de soja transgênica e açúcar, tá certo? Eu estou sugerindo trocar por ovos, por um peitinho de peru, ok? Por um iogurte com uma fruta, tá certo? Então, eu estou sugerindo trocar o macarrão, ok? Não é por um macarrão sem glúten feito de farinha de arroz que vai elevar a insulina tanto quanto, talvez não altere a permeabilidade intestinal da mesma forma, mas eu estou sugerindo por trocar isso por um salmão com alcaparras, com salada, por frutos do mar, por camarão, por ovos com carne, entendeu? Por salada, comida de verdade, pessoal, comida, coisas que os nossos bisavós reconhecessem como comida, não coisas que vêm dentro de caixas com rótulos, com ingredientes impronunciáveis, tá certo? Prometo que agora é a última pergunta. É difícil te largar, doutor. A gente foi conversado aqui antes que a gente tem várias superfícies de contato com o meio externo. Então, a gente falou do estômago, que é a maior, a gente falou da pele, que é a menor, inclusive. Onde mais a gente poderia ter preocupação de ter contato com glúten em alguns produtos que a gente não tem noção que possam ter glúten, e se isso é tão importante quanto a ingestão do glúten? Eu tenho a impressão que esses contatos através de cosméticos, por exemplo, eles são mais relevantes para quem é celíaco mesmo, que tem a imunidade contra o glúten. Então existem produtos, vamos dizer, esse amido, muitas vezes quando a gente vê num produto, nos ingredientes ali, amido modificado, tá? Às vezes aquele amido modificado é amido de trigo, tá? Contém glúten. Então, existem pessoas com doença celíaca que realmente, assim, se a pessoa respirar o pó da farinha que está sendo usada para fazer um bolo, aquilo pode desencadear um ataque autoimune e levar a pessoa para o hospital. Tá? Mas isso diz respeito a, vamos dizer, a mesma situação, tem pessoas que são alérgicas a nozes ou alérgicas a camarão, tá certo? Que se a pessoa entrar em contato assim, com a poeira daquela noz, daquele amendoim, né, vai ter uma reação anafilática, pode até morrer e tal. Isso é específico para essas pessoas. Eu acho que o que nós temos que fazer é parar de ficar enfiando quantidades mensuráveis disso goela abaixo na nossa maior superfície de absorção. Então não adianta virar paranoico também. Isso aqui tem glúten, meu shampoo, meu sabonete. Eu acho que não é para tanto, assim, na realidade, às vezes quando as pessoas conversam com
pessoas como nós, tá certo? Tem a impressão de que nós somos, assim, super extremos e paranoicos e tal. Na realidade, eu vejo o seguinte, para aquelas doenças, para aquelas pessoas que têm doença autoimune, tá? Se a pessoa tem uma psoríase, parou de comer glúten e a psoríase entrou em remissão, desapareceu. Como eu já vi, vou publicar no blog daqui a alguns dias um caso, tá, de um relato de um paciente. 19 anos tendo psoríase e nenhum tratamento funcionava, em um mês sem glúten, o cara estava 80% melhor. Caramba. Tá? Então, assim, esse sujeito, se ele comer glúten, é loucura, tá certo? Porque basta uma vez, basta um pouquinho para desencadear o problema autoimune por semanas. Tá? Uhum. Então, essa pessoa tem que cuidar. Talvez eu, se fosse ele, não usaria nenhum cosmético que eu suspeitasse que tivesse, até porque a psoríase é uma doença de pele, né? Tá? Bom, já no caso de uma pessoa que não tem nenhum problema de autoimunidade, tá? Se a pessoa quiser fazer uma dieta paleo, mas uma vez na festa de aniversário da sua filha comer uma fatia de bolo, eu acho razoável, tá certo? Não vejo problema. Então, feliz ou infelizmente, nós não somos todos iguais e a forma como nós vamos abordar isso com diferentes pessoas é diferente. O glúten é uma coisa que não agrega nada na saúde de ninguém, mas ele é muito pior para alguns do que para outros. Uhum. Aquela que eu tava até comentando, tem um amigo meu que fala, eu tenho medo de parar de comer glúten, parar de comer pão de queijo, porque se eu perceber que eu funciono melhor sem comer essas coisas, eu vou ter que parar de comer. Dá uma boa notícia pro teu amigo, pão de queijo não tem glúten, pão de queijo é feito com polvilho. Oh, isso é muito bom. Tá? Pão de queijo é uma coisa que uma hora dessas eu vou consumir alguns pães de queijo e medir minha glicemia depois. Eu suspeito que não vai elevar muito. O pão de queijo, ele tem carboidrato? Tem, mas é na forma de polvilho, que é um negócio feito da mandioca, não tem glúten, e a quantidade de gordura e proteína que tem num pão de queijo possivelmente segure um pouco o pico de glicose do pão de queijo. Eu vou falar então, o pão de queijo em pequenas quantidades está liberado. Eu vou terminar aqui e vou ligar para ele agora. Pode dizer para ele que seus problemas estão resolvidos. Dr. Souto, muito obrigado. Falar de novo, é difícil te largar, é difícil parar essa conversa, tem tanta coisa, dá para ir tão profundamente com você. E quero te agradecer mais uma vez pelo teu tempo. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem visto como esse assunto tem crescido, como você tem sido requisitado por aí. Muito obrigado, é sempre um prazer falar com você. Tô assim em êxtase, como sempre. E é isso. O papo é muito bom, eu agradeço o convite também, e se a gente não parar, eu sou capaz de falar por 3 horas. Então tem que interromper mesmo. Sem dúvida. Muito obrigado, Dr. Souto. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.